pessoal, bem-vindos ao canal da Geu. Então hoje eu vim contar pra vocês como que foi minha cirurgia, tá? Vou colocar pra vocês todos os detalhes, né, da cirurgia, como que foi. Eu gravei um vídeo um pouco antes de eu entrar pro bloco cirúrgico, tava assim, tava tranquila, e quando vai dando horário a gente fica muito nervosa. Mas deu pra gravar um vídeo, eu vou colocar aqui pra vocês. Hoje é o dia da cirurgia, depois eu vou contar pra vocês como que foi o preparo da cirurgia. E também vou mostrar pra vocês o pós, né? Agora é o antes. Eu já tô aqui pronta, esperando o médico chamar. E depois eu volto pra contar pra vocês como que foi a cirurgia, o pós-cirúrgico total. Continuando, né, sobre a questão da cirurgia. A minha cirurgia foi dia 1º, né, às 7 horas da manhã, estava agendada. Às 7h20 eu já estava na sala, né, já estava entrando para a sala, né, fiz todo o procedimento de tirar, né, todas as roupas, colocar a roupa do hospital. Teve um detalhe que eu esqueci de comentar do preparo para a cirurgia. Eu tive que tomar um banho com um sabonete específico que o hospital me passou, um sabonete para... Eu acredito que é para higienizar melhor, né, então eu não usei o sabonete de casa, eu usei o sabonete que eles me passaram, um sabonete líquido. Pelo que eu entendi, é uma questão para evitar risco de infecção hospitalar. Então, é um protocolo do hospital onde eu operei, tá? Então, eu tive que ir pro hospital já de banho tomado, né? Então, chegou lá, eu só coloquei a roupa do hospital. Também eles pedem pra gente tirar todos os brincos, todos os colares, anéis, não pode estar com nada, né? Assim que eu cheguei no hospital, já fiz todo, né? Dei entrada na recepção, pra internação, né? Já fui para a área onde eu estava esperando a enfermeira me chamar para ir para a cirurgia. E chegou o determinado momento. Até então estava um pouco ansiosa, né? Que a gente fica assim com receio de tudo, mas enfim. Graças a Deus deu tudo certo. A enfermeira me chamou, eu fui para a sala, né? Já entrei lá no bloco cirúrgico. Na hora que você entra, dá aquele impacto, assim, aquele tanto de equipamento e fios, assim, né? Você vê muitos fios também. Então aí a ficha começa a cair de fato. Na hora que eu sentei, assim, a gente sentei na maca pra já a enfermeira pegar a minha veia, né? Eles pegaram minha veia bem aqui do lado, então assim, foi tranquilo. As minhas veias são ruins, assim, são bem difíceis de pegar, mas Deus foi tão bom que a enfermeira que pegou, ela tinha muita experiência e foi de primeira, então não sofri muito. E logo em seguida eles pediram pra eu sentar, né? Eles me ajudaram a sentar. E eu senti que eu já estava começando a ficar assim mais drogue, né? Eles já tinham colocado alguma medicação, algum sedativo. Pediram para eu sentar para eles aplicarem a anestesia peridural, né? Não senti dor, assim, lógico que quando a agulha entra, você sente uma pressão, mas não é nada assustador e você sente um líquido escorrendo nas suas costas, assim, embaixo, né? Na lombar. Então, foi a sensação da anestesia. Então, assim, não tenho medo da anestesia peridural. O pessoal fala muito dela, que, dói, isso. Não dói, assim, eu não senti dor, né? Você sente um incômodo. Depois da anestesia, eu deitei. Logo em seguida, já colocaram aquela máscara no meu rosto com um cheiro diferente. E aí, pediram para eu respirar fundo e eu fui respirando. E aí, eu fui apaguei, né? A minha cirurgia durou... começou 7h20 e ligaram pro meu marido 12h30. Então, assim, durou em torno aí de 5 horas e meia, né? Em média. Nesse período eu fiquei desacordada. Eu fui acordar de fato, que eu me vejo assim num quarto e tinha um relógio de frente. Era mais ou menos assim 1 hora por aí, que eu lembro de ter visto o relógio, assim. E aí você já acorda querendo saber o que aconteceu, se deu tudo certo, né? Você já acorda super ansiosa. Nisso eles demoram 2 horas para poder te levar para o quarto, né? Você fica como se fosse uma observação. Então, depois de 2 horas que eu fui pro quarto. Eu fui pro quarto, era em média, assim, 4h30 da tarde. Então, assim, é uma cirurgia, no meu caso, que era uma cirurgia de endometriose intestinal, né? Que acomete o intestino, e eu tive que tirar um pedaço do intestino, não foi só uma... acho que não sei como que fala nos termos médicos, porque tem como tirar só por cima, o meu não, o meu tirou um pedacinho mesmo. Então, por isso demorou bastante, né? Eram 2 especialistas, foi o cirurgião da parte ginecológica, né? Que fez a retirada da endometriose que estava
A minha endometriose, ela tava um pouquinho na vagina, né? Atrás do útero, assim, colada na vagina. No intestino, era só nesse local. Não tinha no ovário, não tinha dentro do útero, na bexiga, não tinha em outro local. Mas mesmo assim o médico já tinha me informado que a cirurgia poderia demorar um pouco mais devido à questão do espaço que tem lá dentro. Para mexer tem que ser bem cautelosamente, porque não pode encostar nos nervos, tem que ter todo cuidado com as outras extremidades, né? Com os ovários. A minha cirurgia foi por vídeo, né? Todo mundo, a maioria de vocês já deve imaginar, a cirurgia de endometriose hoje em dia é feita por vídeo, né? Videoparaloscopia. As perfurações, né? Foram 4 perfurações. Foi uma bem quase dentro do umbigo. Uma do lado esquerdo, né, no rumo da altura da calcinha, outra do lado direito, na mesma direção, e uma acima do umbigo, assim, pouca coisa acima. Mas de todos os pontos, o que mais dói foi esse do lado direito, abaixo, no rumo da calcinha. E depois a médica me explicou o motivo, que é onde eles mexem, né, com os equipamentos para poder ir pinçando e tirando os fragmentos, né? Os demais furos são só para colocar para colocar a câmera, para colocar os equipamentos. Então acho que é por isso que não fica tão dolorido, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como que tá essa parte hoje, né? Essa parte da cicatriz, né? Mas enfim, onde que eu parei? Eu parei na questão do quarto, né? Aí eu fui pro quarto, né? Na hora que eu fui pro quarto, já comecei, né, a ficar lúcida, não tive muita, assim, dificuldade para isso, já fui ficando bem ativa, assim, perguntando as coisas. Eu fiquei com sonda, né? Sonda pro xixi. Assim que eu saí com sonda. No mais, o médico informou pro meu marido que a cirurgia tinha ocorrido tudo bem, informou que tinha tirado um pedacinho do intestino e que eu ainda não estaria liberada para comer, né? Então a minha comida inicialmente iniciaria uma dieta líquida, para depois pastosa e para depois sólida. E assim, até hoje eu tô na pastosa praticamente, né? Hoje é dia 14, então assim, o processo da recuperação da endometriose, né, quando é no intestino, quando se tem que tirar um pedaço do intestino, não é um processo assim tão simples, né? A gente passa por várias etapas. Aí eu fui pro quarto, foi como que fala? Terapeuta, né? Pediu para eu levantar, fazer alguns movimentos com o corpo, pediu para eu fazer uma leve caminhada, assim que eu cheguei no quarto. E aí eu fiz a caminhada com ele, me ajudando. E na hora que eu voltei, eu tive uma queda de pressão, né? Como se fosse um desmaio, mas coisa bem rápida. Isso é normal acontecer, porque a gente fica muito fraca. Você pensa, você ficou 6 horas quase numa cirurgia, sem se alimentar, né? O dia todo sem se alimentar. E ainda assim não poderia alimentar. Então eu só estava com soro realmente. E aí, depois disso, não tava sentindo dor, a gente não sente dor. No primeiro dia, pelo menos eu não senti dor, porque você tá ainda com um pouco de anestesia no corpo, né? São 2 anestesias bem fortes. Então, assim, no primeiro dia eu não senti dor. Quando foi a primeira noite, a gente dorme muito pouco, porque toda hora vai médico no quarto, vários remédios, né? Várias medicações. As enfermeiras toda hora também vêm olhar a sua pressão, olhar os seus níveis e assim, depende do hospital, mas é uma coisa de praxe mesmo. O segundo dia já foi mais difícil, o segundo dia foi mais difícil. Eu vou fazer por dia os vídeos para não ficar muita informação, tá? Porque assim, senão vai ficar muita coisa, vai acabar destoando. Mas o primeiro dia basicamente foi isso. Não tive assim dor, né? Fiquei um pouco assustada com relação à questão de sair sangue, né? Uma coisa que eu não falei pra vocês, na minha cirurgia foi feito também o teste das trompas. Acho que é prova de Cote, eu não sei o nome direito, o termo médico, mas foi feito e graças a Deus estava tudo certo. E também é feita a biópsia, né? Todas as partes que foram retiradas, os fragmentos, eles mandam para biópsia também. E tem um detalhe que eu não contei, é muita informação, tô lembrando aos poucos. Eu senti uma dor, um incômodo do lado esquerdo. Eu sempre falava com o médico, poderia ser alguma coisa. Eu tinha um cisto, na verdade, no ovário esquerdo. E esse cisto, quando foram fazer a cirurgia, viram que ele tava para fora do ovário e tava tipo uma bolinha preta.
E foi interessante que o médico conseguiu tirar ele também, né? Conseguiu estourar ele, era uma bolinha tipo de sangue, provavelmente da endometriose mesmo, eu acho que se chama endometrioma. E isso também foi para biópsia. Então, assim, a importância, né? Às vezes o exame não identificou aquele fragmento e na cirurgia conseguiu identificar e tirar. Então, assim, não tenham medo da cirurgia. Quando for preciso, façam. Lógico que, assim, a cirurgia tem todo um processo de doloroso, né? Processo de preocupação, mas tudo é para cooperar para a nossa saúde, para melhorar a nossa saúde. Então, a gente tem que sempre estar apto a isso, né? Então, foram enviados para biópsia. Eu vou mostrar o médico, depois eu conto para vocês o resultado de tudo, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, né? A questão tava falando para vocês do sangue. Começou a sair um sangue escuro pelo ânus, né? Normal, porque eu fiz uma cirurgia que, né, eu tirei um pedaço do intestino. E quando se tira um pedaço do intestino, no caso a técnica utilizada pela minha médica, além dos furos na barriga, que tirou tudo que estava interno, eles entram pelo ânus para poder morder aquele pedaço que está com endometriose e tira pelo ânus. Então, assim, essa parte que eu acredito que tenha, né, machucado lá dentro, enfim. Assim que eu saí da cirurgia no primeiro dia, eu tive um sangramento, que eu vou contar pra vocês como que esse sangramento ficou nos outros dias, né? Mas aí nisso me assustou um pouco, mas aí conversei com o médico, explicou que era normal. Aí eu tive que colocar um absorvente. Na vagina em si, não tava saindo sangue. Saiu um pouquinho nos primeiros dias, saía como se fosse uns pinguinhos assim. Eu acho que em função da biópsia, né? Ele fez a biópsia do endométrio. E a questão também do teste das trompas, que eles falam que pode sair um pouco de sangue sim. No mais, eu tive só esse pequeno sangramento, né, na parte do ânus mesmo. E depois foi, né, com os passados dias, eu vou contar pra vocês como que foi passando. O xixi sai bem azul no início, para quem faz essa questão das trompas, né, do teste. Eles injetam um contraste, ele tem uma coloração escura, tipo um azul. Então o xixi ficou saindo assim, só no outro dia que ele foi sair cor normal, que foi quando eu tirei a sonda, né? Só no outro dia eu tirei a sonda e só no outro dia também eu tomei banho. No primeiro dia eu tava muito fraca, né? No primeiro dia o cirurgião foi me ver à noite, né? Por volta de 9 horas da noite, ele me achou super bem e tudo, a gente conversou. Ele me mostrou inclusive fotos, né, da minha cirurgia, de como foi, me explicou tudo. E é isso, pessoal, do primeiro dia de cirurgia, né, do primeiro dia pós-cirurgia, são essas informações que eu tenho para passar para vocês. No próximo vídeo eu vou contar para vocês como que foi esse segundo dia, que foi um dia mais difícil para mim. E também vou detalhar a questão do que eu acho que foi mais difícil, que foi a questão do intestino, tá bom? Curte o meu vídeo, se inscreve no meu canal se você tem interesse em ter mais informações sobre esse conteúdo, tá bom? Até a próxima!